Balchan é um príncipe amaldiçoado que se esconde de todos, pois mata tudo o que toca. No entanto, tudo muda quando ele se apaixona por sua empregada com seios fartos, e agora precisa encontrar uma cura para sua maldição, para que possa finalmente fazer a festa com ela. Tudo começou anos atrás, quando Balchan foi amaldiçoado por uma bruxa que faz tudo o que ele toca morrer. Desde então, Balchan se pergunta onde pode encontrar uma cura para se libertar da maldição e, assim, retornar ao lar, já que foi exilado por sua própria família. No entanto, ele tem um problema ainda maior. Sua empregada com seios fartos, Alice, que sempre o tenta tocá-la, beijá-la ou até mesmo dar uns amassos nela até o colchão implorar para pararem, algo que Balchan se recusa a fazer de jeito nenhum, sabendo que ela morreria. Certa manhã, ele acorda e encontra Alice bem ao seu lado, apresentando um café da manhã preparado com muito carinho. Quando ele afirma não estar com fome, ela pergunta por que ele não gosta das refeições, e ele confessa que desde a maldição, as refeições se tornaram a pior parte do dia, já que sua família sempre se sentava bem longe dele. Então, ela o informa que seu parça de infância, Philip, planeja visitá-lo em breve. No dia do reencontro, Balchan fica com medo e implora a Alice para cancelar o encontro, mas ela se recusa, sabendo o quanto ele está realmente animado depois de vê-lo praticar seus cumprimentos sozinho. Ele então lhe diz que, após a maldição, Philip foi a única pessoa que não o evitou, e ele espera que possam ser amigos novamente. Enquanto se veste, Alice elogia suas feições, do cabelo aos lábios, dizendo que quer beijá-los. É isso aí, garoto, o que Balchan recusa. Nesse instante, Philip chega com sua comitiva e Balchan o cumprimenta calorosamente, relembrando como Philip costumava jogar insetos em Balchan de brincadeira. Ao ouvir isso, Philip e seus homens rapidamente se desculpam, e Balchan tenta estender a mão para garantir que está tudo bem. Os guarda-costas rapidamente protegem Philip de seu toque, e enquanto Philip diz que estão apenas posando de maneira estilosa, Balchan se sente triste, sabendo que o veem como um monstro. Mais tarde, Balchan pergunta por que Philip está ali, e ele responde que veio simplesmente para ver seu velho camarada. Philip então reconhece Alice como a filha da governanta-chefe e fica surpreso ao vê-la trabalhando ali. Nesse instante, Philip tira um charuto, e quando seu capanga acende um fósforo, ele esbarra na mesa e derruba um vaso de planta. Balchan a pega no meio da queda, mas em seu toque, a planta morre instantaneamente, o que aterroriza Philip e seus capangas, fazendo-os perceber que precisam ir embora rapidinho. No entanto, pouco antes de partir, Philip inventa uma desculpa para ir ao banheiro, para que Alice lhe mostre o caminho, e quando estão sozinhos, ele insiste para Alice fugir com eles de Balchan, mas a garota se recusa. Philip pergunta se Balchan a mantém sob a mira de uma arma, mas Balchan aparece de repente e diz para ele ficar longe de sua empregada gostosa. Quando Balchan se aproxima, Philip o impede com sua bengala e o chama de monstro. Então, ele revela que a própria mãe de Balchan enviou Philip, porque rumores dizem que o irmão mais novo de Balchan herdará o título da família. Ele avisa Balchan que sua família pode deserdá-lo completamente, acrescentando que, embora tenha medo dele, também sente pena. Depois que os convidados partem, Balchan mergulha em pensamentos sombrios de que todos, incluindo Alice, acabarão por abandoná-lo. Alice o encontra em seu desespero, e Balchan admite que sempre imagina esses medos quando ela está longe. Ele diz que não tem o direito de amá-la, já que não pode tocá-la. Ele pega uma rosa branca, lamentando que não pode nem oferecê-la sem matá-la. Mas Alice pega a flor murcha e lhe diz que dar uma rosa branca morta significa querer ficar juntos para sempre. Então, Alice o assegura que estar com ele já é mais precioso do que qualquer presente. Comovido pelos sentimentos dela, Balchan jura silenciosamente que um dia ele mesmo colocará um anel em seu dedo e a fará sua noiva. Na manhã seguinte, o mordomo Rob retorna de sua licença médica e declara que está de volta ao trabalho. Ele se desculpa com Alice por deixar todo o trabalho para ela, mas ela o assegura que aproveita cada segundo que passa com seu mestre. Enquanto Rob trabalha, Balchan se lembra e aprecia como, após ser amaldiçoado, Rob foi o único mordomo disposto a acompanhá-lo até a mansão. Com Rob de volta ao trabalho, Alice não tem nada para fazer, então ela pergunta a Balchan se sua presença o incomoda, e ele diz que sua presença inconfundível o está distraindo da leitura. Que safadinha, que safadinha. Nesse instante, Rob aparece com chá. E embora Balchan se preocupe com a saúde dele, Rob o agradece pela preocupação e insiste que está bem. Ele ordena a Alice que divida as tarefas domésticas com ele. E enquanto ela sai com Rob, ela dá uma piscadinha para Balchan, ativando seus neurônios de macaco. Mais tarde, Balchan acredita que, apesar da idade, o desempenho de Rob não diminuiu. Mas, de repente, Rob quase o toca, confundindo-o com Alice. Rob explica que sua visão está piorando, e Balchan lembra que sua idade avançada está começando a aparecer, mas Rob se recusa a aceitar isso. Nesse momento, Alice aparece, e quando Rob a avista, ele se inclina bem perto para ver quem ela é, deixando Balchan com ciúmes por sua possessividade, até que Rob finalmente percebe que é ela. Enquanto ele se afasta, Balchan acidentalmente esbarra em um vaso, mas Rob o pega e assegura a Balchan que, embora esteja envelhecendo lentamente, suas habilidades nunca desaparecerão. Será mesmo? Mais tarde, Balchan dedica tempo ao seu passatempo favorito, tocar piano e compor músicas, acreditando que se sua família o deserdasse completamente, ele poderia se tornar o próximo Mozart e ganhar a vida assim.
De repente, Alice aparece bem ao seu lado e o assusta. Então ela se desculpa, dizendo que não consegue resistir a ouvir sua obra-prima. Baoshan lhe diz para se comportar mais normalmente, e quando ela se aproxima demais, ele a ordena a se concentrar no trabalho para que o deixe em paz. Alice obedece e limpa a lareira. Mas, sendo um homem que gosta de coisas macias e fofinhas, Baoshan cede ao seu desejo e a espia. No entanto, Alice o pega em flagrante e Baoshan a acusa de fazer isso de propósito. Para não o incomodar mais, Baoshan ordena a sentar-se ao lado dele e aproveitar sua música. Quando ele começa a tocar a obra-prima que estava compondo antes, Alice imagina um momento em que ele lhe deu a rosa branca murcha, enchendo-a de conforto, pois ela sabe que ele a ama. Ela lhe diz que a música é linda, e Baoshan admite que a compôs para ela e quer que ela a ouça. Sem jeito, ele diz que vai tirar um cochilo e que ela deve acordá-lo para o jantar, mas antes que Alice saia, ela diz que vai lhe dar um beijo de boa noite. Seus lábios se aproximam, quase se tocando, mas Alice recua e diz que está brincando, deixando Baoshan com um probleminha ali. Enquanto isso, na propriedade da família de Baoshan, sua irmã Viola decide sair secretamente. E na manhã seguinte, ela e seus acompanhantes invadem a mansão de Baoshan, zombando dele e dizendo que ele está feio como sempre. A presença dela faz Baoshan entrar em pânico, então ele chama Alice, e quando ela aparece, ele a ordena a expulsar Viola, mas Viola se recusa, dizendo que quer falar com o irmão. Eles tomam chá, e quando Baoshan pergunta irritado quando ela vai embora, Viola diz que não ficará por muito tempo, sabendo que a mãe ficaria furiosa se soubesse que ela estava ali. Então Viola pede a Alice para trazer mais doces, o que Baoshan sabe ser a coisa favorita dela de comer e a razão de sua baixa estatura. Quando Alice se afasta, Viola percebe Baoshan observando partir e o confronta por amá-la. Ele admite que sim, e Viola começa a lhe dar conselhos sobre sua aparência desleixada, dizendo que assim como ela esconde sua entrada de cabelo sob a franja, Baoshan precisa esconder as olheiras que ganhou de ficar acordado se divertindo à noite. Depois Viola volta para casa dizendo que visitará novamente, e quando ela deseja sorte a Baoshan para que ele possa voltar um dia, ele cora, percebendo que sua irmã ainda espera por seu retorno. Ao sair, ela encontra Rob, que a cumprimenta calorosamente, e ela fica muito corada ao ver o partidão que ela sempre quis pegar. Ela diz que também veio vê-lo, e quando Rob lhe dá alguma atenção, Baoshan percebe o quanto Viola ainda é fraca por homens mais velhos e bonitões. Horas depois, Baoshan entra em pânico ao encontrar um gato preto na mansão e implora a Alice para removê-lo. Alice o provoca por ser um medroso contra um gato, mas Baoshan assegura que o que ele tem medo é de tocar o gato. Quando Alice se aproxima, o gato aceita seu calor e imediatamente começa a amassar seus seios, deixando todos que assistiam com inveja. Eles notam uma coleira e se perguntam se ele tem um dono, mas antes de verificar, o gato vê Baoshan e começa a persegui-lo, fazendo-o guinchar de medo de que pudesse tocá-lo. Eles passam correndo por Rob, que se junta à perseguição, mas com sua visão ruim, ele confunde o gato com Baoshan. Quando Rob o pega, ele percebe que é um gato e o solta novamente, fazendo Baoshan fugir mais uma vez. Então eles percebem que o gato quer a gravata bolo de Baoshan e o deixam brincar com ela. Da coleira do gato, eles encontram uma mensagem endereçada a eles pedindo perdão. Alice não entende, mas Baoshan sim, percebendo que o dono do gato se desculpou por abandoná-lo com eles. Eles o alimentam lá fora e Baoshan fala com ele, dizendo que sabe como é ser deixado para trás. Logo, outros gatos aparecem para se juntar a ele, e Rob diz a Baoshan que o gato já encontrou uma nova família. Eles informam a Baoshan que está tudo pronto, e enquanto ele sai, ele olha para trás, pro gato, feliz por ter encontrado um lar. Mais tarde, Alice encontra Baoshan sozinho no salão de baile, e ele lhe diz que, embora agora esteja completamente vazio, seu avô gostava de praticar sua dança ali, e como ele era um péssimo dançarino, sempre treinava com a mãe de Alice, a governanta-chefe. Eles veem como destino estarem ali juntos, e quando Baoshan pergunta nervosamente a Alice se ela quer dançar com ele, Alice recusa, dizendo para ele pedir direito. Reunindo coragem, ele a convida novamente como um cavalheiro de verdade, e ela aceita. Sem se tocar diretamente, eles dançam juntos sozinhos no salão de baile escuro, movendo-se apaixonadamente pela noite. Depois, eles ficam sob a luz da lua e Baoshan pergunta o que ela pensa dele. Ela primeiro diz que ele é importante para ela, mas ele pergunta o que ela pensa dele como homem. Quando Alice diz que o ama tão profundamente que as palavras não conseguem expressar, Baoshan sente alegria, e eles vão jantar, agora sabendo que têm sentimentos um pelo outro. No dia seguinte, Baoshan joga bilhar como um profissional absoluto, enquanto os outros assistem e torcem do lado. Alice se junta a ele, e na vez deles, eles fazem uma aposta. O perdedor tem que fazer o que o vencedor pedir. Na tacada final, Baoshan está prestes a vencer. Mas pouco antes de ele atacar, Alice se inclina e sussurra em seu ouvido, avisando para ele colocá-la suavemente no buraco, o que arruína completamente seu foco e o faz errar a tacada. Aproveitando-se do fracasso dele, Alice calmamente encaçapa a bola e vence a partida. Por causa da aposta, Baoshan agora tem que conceder qualquer desejo que ela escolher.
Seu coração dispara com uma excitação nervosa enquanto ele imagina todas as coisas que ela pode pedir, secretamente querendo que ela o pedisse para se esbaldar com ela. Mas, para sua completa surpresa e leve decepção, Alice simplesmente pede para ele sair em um encontro com ela e passear pela cidade juntos. Mulheres. Mais tarde, durante o chá, ela explica que um festival de fantasia será realizado na cidade, e se Balchan usar uma fantasia bem acolchoada, ninguém conseguirá tocá-lo através dela. Embora ele se sinta ansioso por estar cercado por multidões de pessoas, Alice se ajoelha na frente dele e implora como um cachorrinho para que ele vá com ela. Incapaz de recusar seu pedido, ele concorda. No dia seguinte, eles chegam à cidade vestidos com disfarces, e a fantasia de Balchan é envolvida em aço da cabeça aos pés para evitar que as pessoas o toquem, mesmo tendo que carregar o peso. Mas quando ele vê a roupa de Alice, ele a elogia sinceramente, dizendo o quão fofa ela está, o que a faz sorrir feliz. Vendo o quão lotado o lugar está, ela sugere que eles cancelem o passeio e voltem para casa se for demais para ele. Mas Balchan recusa, insistindo que quer realizar o desejo dela e passar o dia feliz com ela. Enquanto continuam andando, Balchan esbarra em mais pessoas nas ruas lotadas, e durante um breve momento em que Alice desvia o olhar, ele é derrubado e se separa dela. Alice começa a procurar freneticamente e durante sua busca, uma mulher mascarada a para e pergunta se ela é Sharon. Alice responde que Sharon é sua mãe, não ela, e a estranha mascarada imediatamente a reconhece como filha de Sharon, mas vai embora sem revelar sua própria identidade antes que Alice possa questioná-la mais. Enquanto isso, Balchan vaga perdido pela cidade até que um menino de repente se agarra a ele, também perdido, e está chorando pela mamãe. Balchan não tem ideia de como lidar com a situação, já que ele mesmo está perdido. Mas quando ele nota um piano por perto, decide que a música pode acalmar o menino. Quando ele começa a tocar uma de suas melodias, não apenas o menino, mas todos na cidade se reúnem. Devido ao quão boa a música é, ela se transforma em um evento tipo festival, onde outros músicos se juntam e outros dançam, cheios de risos e celebração, inspirados pela bela música. Eventualmente, a mãe preocupada do menino chega e o menino se reencontra com ela, então Balchan para de tocar. Nesse instante, Alice aparece dentro de seu disfarce e fica aliviada ao vê-lo bem. Ela novamente pergunta se ele preferiria ir para casa agora, mas Balchan a surpreende dizendo que quer ficar na cidade com ela por mais tempo. Eles passeiam pelos pontos turísticos e até assistem a um show de uma princesa em uma torre. Então, eles encontram um vendedor de máscaras e Balchan encontra uma máscara que se parece exatamente com seu próprio rosto. Eles ficam divertidos com isso, e o lojista explica que o design é baseado no rosto supostamente do próprio ceifador, que dizem viver em uma mansão próxima. As palavras do homem afetam o ânimo de Balchan, e depois que eles saem, ele tenta se animar com o sorvete, insistindo que ele não é um monstro, mas simplesmente um homem que foi amaldiçoado. O sorvete estava tão bom que ele oferece a Alice uma lambida. Mas quando ela faz isso de uma maneira excessivamente sensual, ele fica sem jeito e diz pra ela parar de lamber as coisas de forma provocante. Alice então sugere subir na torre do relógio, explicando que ela está vazia naquele momento. E quando eles chegam ao topo, Balchan fica impressionado com as belas vistas que se estendem abaixo deles. Alice compartilha uma lenda local sobre uma princesa e a lua, onde um príncipe é levado por uma bruxa e colocado na lua, longe de sua amada, enquanto a princesa manda um beijo pra lua todas as noites para que o amor deles nunca se apague. Balchan imagina o príncipe recebendo aqueles beijos de longe, e a história o deixa inesperadamente triste. Quando Alice pergunta por quê, ele admite que, ao contrário do conto, ele se sente distante dela, mesmo que ela esteja bem ao seu lado, e porque a ama tanto, ele deseja desesperadamente tocá-la durante o encontro deles. Alice o tranquiliza gentilmente, dizendo que simplesmente estar perto dele já a faz feliz, e que ela espera permanecer ao lado dele para sempre. Naquela noite, Balchan recebe um bilhete de Alice dizendo para ele ir ao quarto dela se não conseguir dormir. Esperando dar uns amassos naquelas bochechas doces, Balchan vai até lá e, quando a chama, ela o convida a entrar, aparecendo com seus mamilos expostos e imediatamente o deixando sem jeito, dizendo casualmente que ela normalmente dorme sem roupas. Depois que ela se veste, ele entra em seu quarto agradavelmente perfumado. Ela lhe diz que vai aliviar a tensão dele esta noite, e ele se senta ansiosamente sem saber o que esperar. Na mesa, ele nota a calcinha dela ali, e enquanto ela lhe serve chá, ele se pergunta se ela está usando alguma coisa. Ela o instrui a deitar na cama dela, e enquanto ela se inclina mais perto de seu rosto, ele se prepara para uns beijos, mas ela de repente para e diz para ele ir dormir. Confuso e decepcionado, ele protesta internamente, mas ela explica que só pretendia ajudá-lo a dormir, exatamente como seu bilhete dizia. Ele se resigna e se deita. Antes de adormecer, ele a pede para ir com ele no dia seguinte, porque ele tem algo importante para lhe mostrar. Balchan leva Alice para um barco para assistir a uma chuva de meteoros que acontece apenas uma vez a cada década. Alice fica profundamente feliz em compartilhar um momento assim com ele, e Balchan diz que quer confessar seus sentimentos de verdade desta vez, em vez de evitá-los como costuma fazer. Quando os meteoros começam a cair pelo céu, Alice continua olhando para Balchan em vez de para o céu, e quando ele pergunta por quê, ela diz que ele é mais bonito do que qualquer vista. De repente, seu chapéu voa com o vento.
Alice corre atrás dele e quase cai na água. Por causa de sua maldição, Bochan não consegue segurá-la, e ela mergulha na água. Ele se desculpa freneticamente e estende a mão antes de puxá-la de volta, lembrando que não pode tocá-la. Em vez disso, Alice o incita a beijá-la, declarando que, ao contrário da princesa distante que não pode alcançar seu príncipe, ela quer o beijo dele, mesmo que isso lhe custe a vida. Ele hesita entre medo e amor, enquanto ela se aproxima sem hesitação. Pouco antes de seus lábios se encontrarem, ele se detém, incapaz de arriscar a vida dela. Nesse momento, Alice deliberadamente vira o barco, mandando os dois para a água e declarando que ele precisa de exercício, por isso ela o força a nadar. Depois que saem da água, ela pergunta se ele ainda está se confessando a ela, mas Bochan recusa, acreditando que a chance passou. De volta para casa, eles se aquecem diante da lareira. Alice então o convida para assistir a outra chuva de meteoros juntos daqui a 10 anos, e Bochan se sente feliz ao ouvir que ela quer ficar com ele por mais uma década. No dia seguinte, Bochan se vê incapaz de parar de pensar no beijo que ele rejeitou. A memória se repete em sua mente, de novo e de novo, cada vez o enchendo de um novo arrependimento. Ele se preocupa que Alice possa estar chateada com ele, ou que ele possa ter machucado os sentimentos dela. Quando a manhã chega e Alice e Rob entram no quarto como de costume, seus medos parecem confirmados quando Alice se comporta de forma completamente diferente. Ela evita seus olhos, mantém uma distância notável e não o provoca com seus seios fartos como de costume. Bochan tenta provocá-la para que ela volte ao normal e o provoque como sempre faz, mas Alice permanece composta e distante, recusando-se a entrar na brincadeira. A mudança o devasta, perguntando-se onde foi parar a Alice safadinha de sempre, que gosta de tentá-lo fazer a festa com ela, e se ele fez algo errado para afastá-la. Rob nota a depressão incomum de Bochan e pergunta o que o aflige. Bochan confessa miseravelmente que sente falta da antiga Alice, mas Rob diz que não vê nada de incomum em Alice. No entanto, quando Bochan olha para Alice de perto, ele nota algo incomum, então ele ordena a Rob que a toque, e a partir daí, eles descobrem que Alice está com febre. Bochan leva Alice para o quarto dela e a acomoda na cama, pedindo desculpas ansiosamente por tê-la encharcado durante o incidente do barco. Alice lhe diz fracamente que não foi por isso que ela adoeceu, e que na verdade foi porque ela estava observando-o dormir de fora a noite toda, se divertindo sozinha até pegar no sono. Envergonhada, Alice pede para ele deixá-la sozinha e deixá-la descansar, mas Bochan recusa. Ele insiste que, já que não pode tocá-la, ele pelo menos quer permanecer ao lado dela e cuidar dela onde puder. Quando ele coloca um cobertor sobre o colo dela, ela o abraça apertado, imaginando que é ele a segurando, e a cena faz Bochan se derreter. No dia seguinte, a neve começa a cair e Alice se recupera o suficiente para voltar ao seu eu normal. Ela convida Bochan para aquecer suas mãos frias entre seus seios quentinhos, mas ele recusa em pânico, insistindo que ela morreria se ele a tocasse. Naquela noite, enquanto Bochan se prepara para dormir, Alice gentilmente enrola um cachecol em seu pescoço. Ele nota que é novo, e ela admite timidamente que o tricotou ela mesma para ele. Ela então pergunta se eles podem brincar juntos na neve no dia seguinte. Tocado pelo esforço e carinho dela, Bochan promete que sim, e eles selam a promessa com o dedinho, enquanto o cachecol repousa em seus ombros. Na manhã seguinte, eles saem para a neve fresquinha. Bochan fica encantado com a paisagem nevada, mas ainda mais com a fofura da Alice contra o branco. Ele pega um punhado de neve e joga brincando nela. Quando a neve cai e derrete em seus melões, ele fica chocado ao vê-la escorrer entre suas curvas, deixando-a toda sem graça. Naquele momento, Ravi aparece atrás deles, e quando perguntam por que aquela cara de maracujá de gaveta estava ali, ele explica que deseja se juntar à brincadeira na neve. Sem hesitar, ele começa a moldar um boneco, e querendo ajudar, Bochan incentiva Alice a rolar bolas de neve com ele. Enquanto trabalham, Alice continua provocando-o, fazendo comentários safadinhos sobre como as bolas de neve são macias em suas mãos. Ela diz a Bochan para descansar enquanto ela e Rob terminam de montar o boneco, mas enquanto ela está de costas, Bochan manda uma bolada direto nela. Ela desvia com facilidade e revida instantaneamente, disparando bolas de neve sem parar, começando uma guerra para valer. Rob observa feliz enquanto Bochan ri e sorri livremente, mas quando uma bola de neve perdida o atinge, ele não tem escolha a não ser entrar na batalha. Os três passam o dia inteiro em um caos divertido, caindo na gargalhada a cada instante em meio à neve. Depois, Alice pede a Bochan para entregar o cachecol para que ela possa guardá-lo, mas ele se recusa teimosamente e sai correndo, sem querer se separar do presente maravilhoso dela. Enquanto o observa ir, ela de repente percebe que um de seus brincos, o par que sua mãe lhe deu, sumiu em algum lugar na neve. Ela tenta sair para procurar, mas o frio a impede, vencendo seu corpo enfraquecido. Bochan percebe o sofrimento dela e entende imediatamente. Sem hesitar, ele sai sozinho para a neve congelante para procurar o brinco perdido. Ele cava sem parar, monte após monte, desesperadamente, apesar do frio cortante. Seu corpo logo fica dormente e eventualmente ele desaba de bruços na neve. Naquele momento, um pequeno morcego branco voa pela mansão procurando comida. Ele pousa por perto e se transforma em sua verdadeira forma. Ela avista Bochan deitado imóvel na neve e corre até ele. Quando ele recupera a consciência, ela tenta ajudá-lo a se levantar, mas ele a avisa urgentemente sobre sua maldição, explicando que tocá-lo o teletransportaria para um show do Michael Jackson.
Ele então diz a ela que está procurando o brinco perdido de sua empregada. E ao ouvir isso, Cuff o elogia por se importar tanto com quem o serve. Ela sugere que ele desista antes de morrer congelado, mas Bochan recusa, dizendo que quer ver Alice sorrir novamente. Ele desaba mais uma vez antes de encontrar o brinco, e Cuff, impressionada com sua determinação, usa sua magia de fogo para derreter muita neve, revelando a joia enterrada. Quando Bochan acorda novamente, ele fica confuso ao ver o chão limpo, e Cuff mostra a ele o brinco recuperado. Logo depois, Bochan traz Cuff para dentro da mansão e oferece comida e gratidão. Quando Alice aparece, Bochan os apresenta e explica como Cuff o salvou. Alice o repreende ferozmente por arriscar sua vida no frio. Mas quando ele apresenta o brinco recuperado de sua mãe, sua raiva derrete, aliviada por ter sua herança de volta. De repente, Cuff pega Alice e a arrasta, pedindo para usar o banho. Deixado sozinho, Bochan começa a se perguntar por que as duas garotas estão demorando tanto. Sua imaginação corre solta, imaginando-as jogando pedra, papel, tesoura, mas só com tesoura no banho. O pensamento o domina, e ele explode em uma performance de dança repentina que faz você querer lavar os olhos com Cândida de tão feliz que ele está. Justo então, as duas garotas reaparecem, assustando-o no meio da performance, e Cuff agradece pelo banho. Então, ele serve o jantar a ela como agradecimento por salvar Bochan, e durante a refeição, ele cautelosamente pergunta a ela sobre bruxas. Cuff inicialmente recusa, sem querer falar sobre o seu tipo. No entanto, quando Alice oferece a ela sobremesa, Cuff imediatamente cede e começa a explicar. Ela revela que não conhece a bruxa que amaldiçoou Bochan e explica que as bruxas não são todas aliadas umas das outras. Ela descreve como as bruxas, assim como elas, são caçadas por caçadores de bruxas humanos que as atacam sem dó nem piedade. Para a surpresa de Bochan, ela confessa que o pai dela era humano e também foi assassinado por esses caçadores, só por andar com bruxas. Por ser meio humana e meio bruxa, ela foi rejeitada pelos dois mundos, mas aguentou firme porque tinha um amigo muito próximo, um garoto que ficou ao lado dela. Ao ouvir isso, Bochan se lembra de Philip o chamando de monstro e percebe como a solidão deles é parecida, tipo, gêmeos de alma. Ele a agradece sinceramente por salvá-lo, mesmo ele sendo humano, e Cuff responde que a determinação dele foi o que a impulsionou a ajudar. Então, Alice volta com o manto de Cuff consertado. Lembrando-se da misteriosa mulher de manto que conheceu antes, Alice pergunta se todas as bruxas usam mantos. Cuff confirma que sim e diz que é raro humanos se vestirem assim. Bochan então pergunta se ela sabe como quebrar a maldição dele, e Cuff admite que não, dizendo que a amiga dela sempre resolvia essas coisas, porque ela é uma completa anta perto dele. Bochan provoca dizendo que ela parece gostar muito desse amigo, o que faz Cuff corar furiosamente. Sem saber como lidar com os próprios sentimentos, ela foge abruptamente pela janela em forma de morcego. No dia seguinte, Alice visita o boneco de neve que eles construíram, feito para parecer com Bochan. Ela se lembra em silêncio dos dias de infância, quando outras crianças a intimidavam e Bochan, sozinho, ficava ao lado dela e a confortava. Enquanto ela olha para a figura de neve, Bochan se aproxima, carregando um guarda-chuva para acompanhá-la de volta. Quando ele percebe que ela o está olhando com desejo, ele se dá conta do quanto ela queria que ele simplesmente a abraçasse. Na manhã seguinte, enquanto tomam chá, Bochan nota que Alice parece usar a mesma roupa de empregada todos os dias. Ele se oferece para comprar uma nova para ela, mas Alice ri e diz que, na verdade, ela troca de roupa com frequência. Para a surpresa dele, ela explica que o que ele vê é apenas a camada interna dela, e que ela tem muitas variações disso. Mais tarde, Viola visita a mansão de novo, e quando ela esbarra em Robbie, fica super sem graça e não sabe como agir. Bochan a lembra que Robbie é uma uva passa velha que provavelmente nem levanta mais, mas Viola aceita que se apaixonou por ele de qualquer jeito. Bochan também aponta que Robbie é só um empregado, mas Viola o manda calar a boca e o lembra da própria situação dele com Alice. Nisso, Alice chega com uns lanchinhos, e enquanto eles mastigam, Viola a estuda de perto, curiosa para saber que tipo de garota ela é. Ela repreende Alice, dizendo que, embora a figura dela seja impressionante, falta um certo charme no quesito apelo humano. Viola manda Bochan olhar para o outro lado, enquanto ela ensina a Alice o método de charme dela, mostrando como fazer uma expressão fofa. Quando Alice finalmente acerta e mostra a expressão para Bochan, ele quase cospe o leite de choque. Nesse momento, Robbie aparece e educadamente diz a Viola que é hora de ela voltar para casa. Antes de ela ir, Bochan sugere que ela tente a mesma expressão fofa no Robbie. Viola concorda, mas quando ela realmente tenta, perde completamente a compostura e fica parecendo um cachorro feio, incapaz de agir de forma fofa na frente dele. No dia seguinte, Viola visita de novo, e mais uma vez fica toda sem graça quando vê Robbie. O velho mordomo a leva para a cozinha, onde Bochan está ajudando Alice a cozinhar. Viola vê uma chance de impressionar Robbie mostrando suas habilidades culinárias, então ela se joga e se oferece para ajudar. Bochan percebe o plano dela e a coloca com Robbie para fazer pão, mas Viola o chama de esquisito por armar isso, mesmo ele tentando ajudar. Enquanto Robbie molda a massa, Viola solta gritinhos de alegria, admirando como ele parece gentil e focado. Então Robbie molda a massa em forma de gatinho, e Viola fica impressionada com a habilidade dele, e brinca que parece que eles são recém-casados assando juntos.
Ela então diz que Botchan tem sorte de ter Alice e Robbie ao lado dele, e espera que ele possa voltar para casa logo para manter o título da família. Robbie a agradece por pensar bem dele e por se importar com Botchan. Mais tarde, quando Viola está prestes a ir embora, Robbie corre atrás dela e lhe entrega uma cesta do pão fresco deles, dizendo que ela é bem-vinda a qualquer hora. Quando ela abre, encontra o pão em forma de gatinho que ela ajudou a fazer e o come feliz. No dia seguinte, Botchan vai patinar no gelo com Alice. Cada vez que ela desliza por ele, ela o provoca de forma divertida. De repente, um pássaro falante pousa ao lado dele e fala sobre como ele quer balançar os peitos da Alice. A princípio, Botchan pensa que comeu um paracetamol estragado que o faz alucinar, mas o pássaro pergunta se ele viu alguém que parece perdido. E aqui Botchan percebe que este deve ser o amigo que Cuff mencionou e que ele está procurando por ela. Alice patina até lá e diz que também conheceu alguém surpreendente. Antes que ela possa explicar, o pássaro se transforma em um bruxo com cabeça de pássaro chamado Zane, que revela ser um bruxo. Ele imediatamente tenta flertar com Alice, mas Bocão o empurra pra longe, não deixando ele chegar perto da sua futura mãe e dos seus filhos. Zane reclama que ele simplesmente ama garotas fofas, especialmente porque Cuff sempre o ignora, e admite abertamente que adora melões grandes, o que ele presume que Botchan também gosta. Botchan insiste que prefere coxas mais macias que manteiga, o que faz Alice anotar rapidinho. Zane então se preocupa para onde Cuff foi e se ela está segura, mas para a surpresa deles, dos poderosos filhotinhos gêmeos de Alice, Cuff aparece. E Alice revela que ela esteve com ela o tempo todo, depois que Alice a encontrou congelando no lago e a aqueceu. Enquanto Alice descansa, os outros tentam patinar. Zane tenta ensinar Cuff, provocando que ela deveria se mover com mais graça, como Alice, em vez de ficar batendo os pés. Cuff fica brava e queima o rosto dele com magia. Vê-los faz Botchan sentir ciúmes, pois ele queria poder segurar as mãos de Alice também. Quando Alice oferece as mãos a ele, ele recusa, com medo de machucá-la. De repente, ele escorrega no gelo, mas ri e diz que está se divertindo, o que deixa Alice feliz também. Enquanto isso, Cuff abraça Zane por trás e o faz puxá-la pelo gelo. Ela arrasta Alice para se juntar a eles, e Alice então pede para Botchan se juntar também. Então ele segura nas mangas dela e se deixa ser puxado em segurança. Mais tarde, antes de irem embora, as bruxas dizem a Botchan que querem convidá-lo para um encontro de bruxas, para que ele possa procurar quem o amaldiçoou. Alice pede para ir também, já que ela quer saber mais sobre a misteriosa garota de manto que conheceu na cidade. Botchan hesita, mas Alice usa a expressão fofa que Viola a ensinou, e ele cede. Naquela noite, Viola visita Alice no quarto dela e fica chocada com as armas que ela estava escondendo debaixo da roupa. Elas relaxam juntas, e Viola nota uma rosa branca morta na mesa de Alice, que Alice diz ser o item mais precioso dela. Depois do chá, Viola se aconchega nela e diz que parece uma festa do pijama de garotas. Alice pergunta o que isso significa, e Viola explica que é quando as garotas compartilham segredos. No espírito de uma festa do pijama, Viola admite que tem uma queda por Robbie, e Alice fica surpresa, mas diz que acha que Robbie combinaria bem com ela. Viola então pergunta de quem Alice gosta, e Alice responde que tem sentimentos pelo seu próprio príncipe encantado. Viola ri pensando que Alice se refere a outra pessoa, sem perceber que ela está falando do próprio irmão dela. Depois de horas de papo, Viola confessa que sempre quis uma irmã mais velha, já que a mãe delas focava toda a atenção nos meninos. Nisso, Botchan aparece procurando por Viola. Alice diz a ele que ela está dormindo e sugere que ele a elogie e dê mais atenção quando ela acordar, o que ele concorda em fazer. Mas na manhã seguinte, quando Botchan tenta, sem jeito, elogiá-la, Viola o chama de esquisito. No dia seguinte, durante o chá, Botchan diz a Alice que o uniforme dela o incomoda. Ela tenta mostrar as coxas, mas ele explica que é porque os ombros dela estão muito expostos. Alice experimenta vários trajes, mas Botchan não gosta de nenhum. Ela então declara que vai começar a não usar calcinha, e Botchan rapidamente barra essa ideia. Mais tarde, eles vão para o conservatório abandonado. Botchan se oferece para ajudar Alice a limpá-lo para que possa se tornar uma sala de leitura. Mas quando ele se vira, ela já está puxando as ferramentas de limpeza. Usando sua maldição, Botchan começa a murchar as plantas ao redor dele. Enquanto trabalha, ele reflete sobre como a bruxa impôs regras rígidas à maldição. Qualquer contato indireto com ele morre, mas o contato através de roupas grossas não causa efeito algum. Para Botchan, é óbvio que a bruxa quer controlá-lo. Nesse momento, ele nota Alice admirando as lindas flores ali perto. Apesar do encanto delas, ela pede para ele usar a maldição para murchá-las, para que ela possa limpar. No entanto, depois de ver o quanto ela as ama, Botchan, em vez disso, tece uma coroa de flores com as pétalas e a coloca na cabeça dela. Ela o agradece calorosamente, chamando-a de mais um tesouro que ela guardará para sempre. Ver a felicidade dela fortalece sua determinação de encontrar a bruxa e quebrar a maldição, esperando que um dia ele possa voltar para casa, para sua mãe, e jantar juntos novamente como uma família. Enquanto isso, Viola janta com os outros e leva uma bronca da mãe por agir de forma pouco feminina, mas Viola simplesmente dá de ombros. De volta à mansão, Botchan anda pelos corredores quando ouve Alice lutando com alguém. Ele corre e a encontra apenas de roupão. Ela explica que o gato roubou seu vestido favorito enquanto ela tomava banho e Botchan decide ajudar a recuperá-lo. Alice insiste em se juntar à busca, recusando-se a ficar para trás.
Mas como ela parece muito cremosa, Bochan joga o blazer dele sobre os ombros dela. Ela o levanta até o nariz, murmurando que cheira a ele, e ele rapidamente a apressa. Durante a busca, Bochan não consegue parar de olhar para os terrenos dela, e ela, provocadoramente, oferece para deixá-lo tocá-los. Nisso, eles descobrem o gato junto com o vestido de Alice. O vestido está todo mastigado e eles presumem que o gato tentou levá-lo para o ninho. Bochan sugere que ela o substitua, mas Alice recusa, explicando que é o mesmo vestido que Bochan uma vez elogiou nela. No fim, ela deixa o gato ficar com o vestido arruinado. Quando ela tenta devolver o blazer de Bochan, ele recusa e lhe deseja boa noite. Depois que ele sai, ela espia de novo para desejar boa noite a ele, enquanto ainda inala o cheiro do blazer dele. Na noite seguinte, uma lua de sangue paira sobre a mansão, enquanto Cuff e Zane aparecem para escoltar Bochan ao sabá das bruxas. Eles o encontram arrumando as coisas, mas Cuff queima a bagagem, declarando que ele não precisa de nada. Alice pergunta se pode ir junto, e embora Bochan tema o perigo, Cuff e Zane concordam casualmente. Então, Cuff lhes entrega mantos que vão mascarar o cheiro humano deles. Assim que os vestem, Robbie aparece de repente, ansioso pela segurança deles. Bochan o tranquiliza, dizendo que, com Alice ao lado dele, eles voltarão para casa ilesos. Zane então abre um portal dentro de um espelho, e quando eles o atravessam, chegam a outro mundo, cheio de bruxas reunidas para o sabá. Bochan olha ao redor com pavor, percebendo que essas bruxas são bem diferentes de Cuff e Zane. Uma bola de repente bate no pé dele e uma bruxa pede para ele jogar de volta. Quando ele a pega, ele congela em choque ao ver que é um globo ocular. Então, a líder deles, Daleth, aparece e Alice a reconhece como a mulher mascarada que conheceu na cidade. Daleth nota Cuff e Zane e pergunta quem os acompanha. Zane cutuca Cuff para mentir e dizer que são irmãos, mas Cuff declara em voz alta que Bochan e Alice são filhos deles, chocando a todos e irritando Zane. Daleth começa a reunião e Bochan fica surpreso ao ver que é tudo bem relaxado, com bruxas conversando bobagens sobre assinaturas da Netflix e como a economia está condenada. Logo, o encontro termina, mas Bochan não descobriu nenhuma pista sobre a bruxa que o amaldiçoou. Os outros reagem com nojo ao ouvir que Zane supostamente tem filhos com Cuff, que é meio humana. Mas Zane puxa Cuff pra perto e exige desculpas com raiva, avisando a essas bruxas sem sal pra nunca mais insultá-la na frente dele. Enquanto isso, Daleth reconhece Alice debaixo do manto dela e expressa surpresa por ela ter conquistado a confiança de Cuff e Zane. Alice pergunta se a mãe dela tem ligações com bruxas, mas Daleth responde que a mãe dela é apenas uma conhecida menor. Quando Bochan se junta a eles, Daleth confirma que o conhece como o garoto amaldiçoado. Para o desespero dele, ela revela que a bruxa que lançou a maldição está morta, e a magia que o prende é tão forte que nem mesmo ela consegue desfazê-la. Ela os aconselha para abandonar a esperança e então queima o manto de Bochan, expondo-o como humano diante de todos. Instantaneamente, as bruxas se tornam hostis, forçando Bochan e Alice a fugir. Uma bruxa quase captura Alice com magia de plantas, mas Bochan toca as vinhas com sua maldição, fazendo-as murchar e chocando a atacante. Zane abre rapidamente um portal e com as chamas de Cuff segurando a bruxa, eles escapam, tornando Zane e Cuff inimigos de sua própria espécie. De volta para casa, Bochan pede desculpas pelo problema, mas Zane ri, dizendo que bruxas vivem brigando entre si e que agora eles podem pular o sabá por um tempo. Ele tenta se aproximar da Alice, dizendo que sempre a protegerá, mas ela nem dá bola. Mas a gata o ignora e fica mais impressionada com Bochan, elogiando-o por tê-la salvado de uma bruxa. Cuff pergunta se eles descobriram alguma coisa, e embora não tenham encontrado pistas, Bochan diz que pelo menos entende melhor a situação dele agora. Ele então pergunta por que Cuff o ajudou tanto, e ela admite que queria fazer amizade com ele depois de testemunhar sua determinação na neve. Bochan diz às duas bruxas que também quer ser amigo delas, e quando elas partem da mansão, prometem visitar de novo, mas da próxima vez como amigos. Sozinho, Bochan se sente recém-motivado a quebrar sua maldição, mas Alice reflete que é dolorosamente solitário não poder tocar quem você ama. Então ela se oferece para ele tocá-la por toda parte, o que ele recusa rapidinho. Na manhã seguinte, Bochan sugere que Alice comece a usar roupas brancas, notando como seria diferente do seu traje preto habitual. No entanto, no momento em que ele a imagina em um vestido de noiva branco, ele imediatamente se derrete com a ideia de se casar com ela. Mais tarde, dentro da mansão, Alice revela que comprou um caldeirão mágico que uma vez pertenceu a uma bruxa, e dentro do caldeirão repousa um misterioso livro de receitas. Ela reúne cuidadosamente cada ingrediente listado e os prepara exatamente como instruído. Para despertar a magia do caldeirão, ela fala com ele como se fosse uma pick-me girl, que implora por atenção e falhou em vender seu conteúdo no OnlyFans, e os elogios deixam o caldeirão todo sem graça, e ele se aquece até a água ferver. Alice começa a adicionar os ingredientes um por um, formando uma estranha sopa roxa, e enquanto ela mexe, Bochan continua olhando para o caldeirão até que ele cora e o chama de esquisito por olhar demais. Alice então demonstra outras habilidades, dizendo ao caldeirão que ele é tão quente quanto a Megan Fox no auge, o que o faz produzir uma cortina de fumaça espessa.
Em seguida, ela ordena a Bocan que mexa, instruindo-o a pensar em coisas felizes enquanto faz isso. No entanto, enquanto ele mistura a poção, tudo o que ele consegue imaginar é a Alice querendo usar o negócio dela para fazer cócegas no pepino cremoso dele. E quando terminam, Alice anuncia orgulhosamente que criaram uma poção destinada a quebrar a maldição de uma bruxa. Ela pega uma colherada e oferece a Bochan, e enquanto ele bebe a poção, apesar de ter gosto de água de esgoto, nada muda. Para confirmar, ele toca uma flor que ainda murcha instantaneamente. Embora desapontado, Bochan agradece a Alice por tentar, explicando que os esforços dela levantam o ânimo dele e o motivam a continuar procurando maneiras de quebrar a maldição. Como o caldeirão mágico se mostra inútil, eles decidem presenteá-lo a Rob. Quando o caldeirão o encontra, fica todo sem graça de novo só de pensar em pertencer a um paizão tão gato. De repente, Viola aparece e, ao ver quanta atenção o caldeirão está recebendo, o persegue por ciúmes, querendo usá-lo para fazer suas necessidades. Irmão. Em outro lugar, Alice navega pela biblioteca e descobre uma partitura peculiar. Ela a leva para Bochan e explica que foi composta por um músico chamado McFarlane. De acordo com a nota anexada, se Bochan conseguir tocar a peça perfeitamente, isso quebrará a maldição dele. Bochan senta ao piano e começa a tocar, e enquanto a melodia se desenrola, um pequeno compositor se materializa diante dele e se apresenta como McFarlane, afirmando que só Bochan pode vê-lo. No entanto, quando McFarlane nota Alice por perto, ele começa a babar, comentando que faz séculos que não via uma mulher tão gostosa e vaporosa. Ele levanta a saia de Alice maliciosamente, fazendo-a pensar que foi a brisa, e Bochan perde o foco no instante em que vislumbra as coxas dela. McFarlane continua suas ações degeneradas em relação a Alice, mas quando ele se inclina para beijá-la, Alice de repente fura os olhos dele. Ele pergunta se ela pode vê-lo, e embora ela insista que não pode, ela o responde tão naturalmente que parece que sim. Enquanto isso, Bochan se força a se concentrar na única habilidade em que mais confia, tocar piano. Ele se dedica totalmente a executar a partitura perfeitamente, determinado a quebrar a maldição e garantir um futuro com Alice. Quando ele termina, a partitura e McFarlane desaparecem, e o compositor agradece a Bochan por libertá-lo de sua própria maldição, deixando Bochan irritado por não ter sido a maldição dele que foi quebrada. Na manhã seguinte, Bochan vai buscar Alice no quarto dela. Ela o cumprimenta parecendo um petisco, fazendo-o apressá-la para se vestir. Ele começa a se perguntar se ela sequer o vê como homem, e se lembra de como Viola uma vez explicou o efeito da ponte suspensa, que é a ideia de fazer o coração de alguém disparar de medo para que pareça amor. Bochan decide testar, e depois que Alice se troca, ele tenta assustá-la, mas ela não mostra medo, convencendo-o de que ele precisa se esforçar mais. Mais tarde ele lhe conta uma história assustadora sobre um anime chamado One Punch Man e sua adaptação horrível, mas ela permanece inabalável. Em seguida, ele tenta mostrar a ela uma pintura de uma mulher ensanguentada que ele viu uma vez, mas não consegue encontrá-la, até que de repente ele a nota já pendurada na parede. Confuso, mas determinado, ele tenta de novo assustá-la, dizendo que um fantasma a moveu. Mas embora Alice não esteja com medo, ela tenta animá-lo dizendo que está assustada. Ela até o convida a encostar o ouvido no peito dela para sentir o batimento cardíaco e diz que o coração dela sempre bate rápido quando está com ele, o que secretamente o agrada. Enquanto Alice se afasta, Rob pergunta se ela pendurou a pintura ali, e ela admite que sim, mas quer que Bochan não saiba, para que ela possa assustá-lo mais tarde. Enquanto isso, Bochan olha mais profundamente para a pintura sinistra. Ao dar um passo para trás, ele acidentalmente derruba um vaso, e quando ele se move para pegá-lo, Rob o impede firmemente, explicando que a planta lá dentro pertence à mansão desde sua geração fundadora. Rob avança agressivamente com um machado e, ainda aterrorizado, Bochan foge. Mais tarde, Alice o encontra escondido em um armário e ele confessa o quão assustador Rob fica quando está com raiva. Então ela se espreme ao lado dele para se esconderem juntos. Logo, Rob aparece por perto e eles permanecem em silêncio enquanto Alice se aproxima mais, sussurrando que o protegerá. Assim que Rob sai, Bochan pula para fora e a repreende por quase tocá-lo, algo que ela fez intencionalmente. Ele procura outro esconderijo, e Alice sugere que ele se esconda debaixo da saia dela, e embora ele queira para poder sentir o cheiro da cachoeira, ele sabe que não pode. De repente, Rob reaparece e se aproxima, e pensando rápido e explorando a idade de Rob, Bochan imita a voz de Alice, o que o engana. Depois eles rastejam para debaixo da cama de Bochan, e Alice diz que o coração dela está batendo descontroladamente, exatamente o que Bochan esperava. Ela estende lentamente um dedo em direção à mão dele, ansiando por tocá-lo, mas antes que o contato aconteça, Rob os encontra e anuncia uma emergência. Ele lhes mostra joias recuperadas do vaso quebrado, explicando que, há muito tempo, ex-empregadas tentaram roubar as joias da mãe de Bochan. Como elas esconderam dentro do vaso, nunca o recuperaram. As empregadas elogiam Bochan por redescobrir o tesouro. E enquanto Bochan aceita o crédito, Rob o lembra que eles ainda precisam discutir o vaso quebrado, e ele percebe que vai levar uma bronca daquelas. Naquela noite, Bochan acorda dentro de um sonho e encontra Alice lá também. Ela explica que momentos antes, abriram um livro de quebra-maldições, liberando um espírito que prometeu remover a maldição se capturassem um coelho branco. Como é um sonho, Alice livremente pega as mãos dele e as coloca em seus melões, mas Bochan fica deprimido, percebendo que não sente nada. De repente, o coelho branco passa correndo, e eles o perseguem juntos, rindo e aproveitando a liberdade que tem.
Após 7 horas, Alice diz que logo acordarão e, ainda de mãos dadas, sugere que compartilhem um beijo antes que o sonho termine. Baek-shin se inclina ansiosamente, aproximando os lábios dos dela, mas acorda antes de sentir a maciez dos lábios dela. O espírito que invocaram se enfurece com o fracasso em pegar o coelho e os proíbe de invocá-la novamente. No entanto, vendo Alice ainda dormindo ao seu lado, Botkin fecha os olhos mais uma vez, esperando poder reentrar no sonho dela e continuar o que começaram. Dias depois, sob a tutoria paciente de Rob, Cuff visita a mansão para aprender a ler e escrever. Ela quer impressionar Zane e ganhar seus elogios, sonhando que ele possa um dia vê-la como sua futura esposa. Botkin pergunta onde está Zane, e Cuff explica que após o confronto com as outras bruxas, ele arranjou um emprego no circo para ganhar dinheiro, já que lá ninguém se importa que ele seja um esquisitão com um bico no lugar da boca. Enquanto isso, na propriedade da família Bacchus, Walter, o irmão bonitão, confronta Viola sobre visitar Bacchus com tanta frequência. Viola insiste que não é da conta dele, mas Walter retruca que é sim, pois ele logo será o chefe da família. Viola o lembra que ele é o segundo filho, abaixo de Bakken, o que o atinge profundamente, e acrescenta que se Bakken quebrar a maldição, ele retomará seu lugar de direito. Walter confessa que nunca gostou de Bakken e se ressente de como a mãe deposita todas as esperanças nele, deixando Walter se sentindo inadequado. Ele exige saber por que Viola insiste em ver Bokan, perguntando se ela o favorece secretamente, mas ela sai sem dizer nada, apenas que não escolhe lado. No almoço, quando a mãe pergunta sobre Viola, Walter mente que ela foi à casa de uma amiga, mas internamente Walter se convence de que precisa provar ser superior a Boken. Mais tarde, quando Viola chega à mansão de Bakken, ela encontra Cuff, que se apresenta como artista de circo, mas Viola suspeita que ela seja uma ladra planejando um roubo. Ela avança para derrubar Cuff, mas ricocheteia direto nos seus 2 airbags. Viola se contorce de dor e descrença com a maciez e o tamanho daqueles airbags, enquanto Cuff, achando que estão apenas brincando, alegremente oferece a mão para ajudá-la a levantar. Vendo outra chance, Viola ataca novamente, mas Cuff ainda pensa que é um jogo e a agarra de volta de forma brincalhona, frustrando Viola ainda mais. Eventualmente, Viola imobiliza Cuff no chão, declarando que não a soltará. Mas Cuff permanece inabalável e calmamente diz que vai dormir. Viola não consegue entender sua compostura, mas Cuff comenta que sabe que Viola é irmã de Boken porque elas se parecem muito. Viola fica brava com a comparação, mas Cuff elogia Bachan como um bom homem e pergunta se Viola gosta do próprio irmão como pessoa. Envergonhada, Viola se prepara para responder, bem quando Bacan e os outros abrem a porta. Vendo as 2 garotas emboladas no chão, eles fecham a porta novamente e o pânico inunda Viola ao pensar que Rob pode entender errado que ela gosta de tesoura. Depois que a confusão é esclarecida, ela pede desculpas a Cuff por acusá-la de roubo. Nesse instante, Rob gentilmente pega uma mecha do cabelo de Viola e tira a poeira, e Viola fica tão feliz que corre para a janela, gritando que seus sonhos se tornaram realidade. Naquela noite, Watkins joga xadrez com Alice, e ela o provoca o tempo todo, pedindo para ele ir com calma, o que quase o faz soltar o leite. Enquanto a neve cai lá fora, Alice se lembra o dia em que ela chegou à mansão, que também foi o dia em que se reencontraram. Após a maldição, Bochan estava arrasado, escondido no quarto e se recusando a sair. Quando Rob a trouxe pela primeira vez, Alice tentou lembrá-lo do laço de infância deles. Mas Bochan não quis ouvir, dizendo que não a conhecia. Ela insistiu, contando como se mudou para a casa da tia após a morte da mãe, na esperança de reavivar sua memória. Mas ele continuou negando tudo. Antes de ir, Alice disse que ainda lembrava da gentileza em seus olhos. Após ela partir, Bochan ficou sozinho, miserável e furioso, implorando para ser deixado em paz. Mais tarde, a pedido de Alice, Rob a levou ao barraco abandonado e a aconselhou a não forçar Bochan, dando-lhe as boas-vindas à mansão. Na manhã seguinte, Bochan a confrontou sobre o uniforme de empregada, dizendo que revelava demais. Ela o provocou com o corpo, fazendo o cérebro dele dar um tilt com as curvas dela, mas ele logo disparou que a odiava e ordenou que não o seguisse. Mesmo assim, ela o observou secretamente tentar tocar piano e falhar. Mais tarde, ela lhe trouxe o jantar e quando ele recusou, perguntou se ele realmente a odiava. Bochan confessou que se sentia indigno de viver com tal maldição e que ela deveria encontrar alguém melhor para servir. No entanto, Alice ignorou isso e apenas elogiou sua aparência antes de sair. Depois, ela conversou com Rob, e embora ele sentisse pena de suas dificuldades, especialmente a perda da mãe, Alice insistiu que sua vida ainda era muito mais gentil que o sofrimento de Bochan. Naquele momento, Bochan apareceu exigindo que ela o acompanhasse. Ele a arrastou para seu quarto imundo e ordenou que o limpasse em 3 dias ou seria demitida. Ele a abandonou ali, em meio à escuridão e ao caos, uma tarefa que parecia impossível. Mas lembrando-se do calor que Bokan um dia teve, Alice encontrou a determinação para terminar. Para o choque de Bokan, ela restaurou o quarto inteiro em uma única noite. Desesperado, ele disse para ela ir embora para o próprio bem dela, mas ela sentou-se ao lado dele e disse que desejava permanecer ao seu lado. Quando ele perguntou por quanto tempo, ela disse que ficaria até suas lágrimas pararem. Naquele dia, como Alice não iria, Bochan escolheu partir.
Ele vagou por uma nevasca furiosa, pronto para morrer. Ele lembrou da bruxa prometendo torná-lo indesejado e lá no fundo, lamentava nunca poder amar ninguém. De repente, ele escorregou e caiu na neve. Em vez de se levantar, ele permaneceu imóvel, esperando que o frio o levasse. Naquela névoa gelada, ele de repente lembrou quem Alice era e desejou poder vê-la novamente. Nesse instante, Alice apareceu ao lado dele, puxando-o de volta da morte. Ele implorou para ela deixá-lo morrer, mas ela jogou neve no rosto dele e o repreendeu por desperdiçar a vida. Ela pediu que ele considerasse os sentimentos daqueles que se importavam com ele. Naquele instante, ele percebeu que ela se importava e que ele queria uma vida que a incluísse. Ela ofereceu a mão e Beauchamp aceitou, escolhendo um futuro onde a felicidade com ela poderia existir. Mais tarde, enquanto se aqueciam lá dentro, Rob expressou alívio pela segurança deles e perguntou se finalmente estavam se dando bem. Olhando para Alice, Beauchamp admitiu abertamente diante dela e de Rob que gostava dela. De volta ao presente, Alice captura o rei de Beauchamp no xadrez depois que ele se distrai com ela. Ele suspira que é impossível não perder o foco quando alguém é tão fofo enquanto ela se senta à sua frente. Vários dias depois, Viola pergunta a Beauchamp e Alice que tipo de presente de Natal ela deveria dar a Rob. Beauchamp sugere um par de óculos por causa da visão torta de Rob, enquanto Alice propõe um lenço. Viola imediatamente adora a ideia de Alice e sai correndo para comprar um. Mais tarde, enquanto Alice se veste, ela diz a Beauchamp que com o Natal se aproximando, eles farão uma pequena festa na mansão com Cuff e Zane presentes. Beauchamp se preocupa com o que vai vestir, mas Alice o tranquiliza, dizendo que ele ficará bem. Enquanto isso, Viola deseja Feliz Natal à mãe, mas a velha rabugenta a repreende por estar sempre fora de casa, sem explicação. Ela pede a Viola para ficar com a família no Natal, e Viola concorda a princípio. No entanto, quando a mãe a repreende friamente por seu comportamento infantil, Viola se enrijece, pede desculpas e reprime seus sentimentos. Apesar daquela conversa, ela ainda decide ir à mansão de Beauchamp, ignorando as palavras duras da mãe. Sem que ela saiba, Walter já descobriu seu plano. Ele se disfarça de cocheiro levando Viola à mansão, determinado a ver seu irmão amaldiçoado e finalmente provar que é o herdeiro legítimo da família. De volta à mansão, Beauchamp e Alice discutem o que servir na festa de Natal. Quando Alice menciona Papai Noel, Beauchamp a imagina com uma roupa de Noel, dando-lhe o presente que todo homem deseja. Afinal, ele foi um bom menino este ano. Nesse instante, Cuff e Zane aparecem carregando uma árvore de Natal. Zane tenta imediatamente encantar Alice, mas Cuff o derruba no chão. Momentos depois, Cuff fala animadamente sobre conhecer o Papai Noel e os outros percebem que, apesar de ser uma bruxa, ela realmente acredita que o Papai Noel existe. Enquanto as meninas decoram a árvore, os meninos cuidam da decoração do quarto. Zane não consegue parar de olhar para as curvas generosas de Alice, levando Beauchamp a avisá-lo para parar. Zane então muda a atenção para Cuff, comentando que, embora ela seja inútil na decoração, é na verdade fofa e bem equipada no quesito atributos. Beauchamp o encoraja a dizer a ela diretamente, mas Zane recusa, com medo de arruinar a amizade deles. Zane então propõe uma pegadinha, embrulhar Alice em uma fita brilhante como se ela fosse o presente. A imaginação de Beauchamp voa longe com a ideia, tentador. Mas antes que algo aconteça, Cuff ouve e incendeia Zane por isso. Depois que a árvore é terminada, Cuff acorda Zane, que havia cochilado, para mostrar seu trabalho. Lembrando os conselhos de Beauchamp, Zane gentilmente acaricia a cabeça dela e diz que a árvore é tão linda quanto ela. Para sua decepção, ela parece adormecida, em pé, e nunca o ouve. Então ele a deita no sofá, sem saber que ela está realmente acordada e ouviu tudo. Naquela noite, Viola chega à mansão e corre para dentro para entregar seu presente a Rob. Quando Walter sai da carruagem, ele encontra o presente que ela deixou cair e assume que ela pretendia dá-lo a Beauchamp, acreditando-o superior. Ele entra na mansão, certificando-se de que ninguém o note. E enquanto vagueia, ele descobre uma fantasia de Papai Noel perdida. Curioso, ele a veste para experimentar como é ser o Papai Noel. De repente, Cuff aparece, e ao ver a fantasia, ela acredita que Walter é realmente o Papai Noel e fica emocionada. Querendo evitar ser pego, Walter entrega a ela o presente que caiu, o que a encanta. Ele tenta sair, mas Cuff o segue persistentemente. Enquanto tenta evitá-la, ele testemunha sua transformação em morcego e percebe que ela é uma bruxa. Ela o arrasta em direção à chaminé, insistindo para ele continuar entregando presentes. Enquanto isso, Viola está angustiada por perder seu presente. Avistando Zane, ela enterra o rosto em sua pelagem de pássaro para se consolar. Logo Alice e Rob chegam e Rob explica que ele deveria ser o Papai Noel, mas sua fantasia sumiu. De repente, alguém despenca pela chaminé e quando ele avança é Walter. Ele tenta manter a farsa do Papai Noel, mas todos o reconhecem. Ele remove a fantasia e se declara ousadamente rival de Beauchamp. Beauchamp comenta calorosamente como Walter se tornou bonito após anos separados, e quando ele admite que o inveja, Walter estala, rejeitando o elogio. Examinando o quarto, Walter nota Zane e o reconhece como uma bruxa. Ele conclui que Beauchamp é incapaz de liderar a família, já que não consegue quebrar sua maldição mesmo com bruxas como Zane por perto. Nesse instante, Cuff chega, sem reconhecer Walter. Viola avista o presente nas mãos de Cuff e o reivindica como seu, mas Cuff insiste que o próprio Papai Noel a presenteou, iniciando uma discussão.
Não vendo perigo imediato, Alice e Rob saem para preparar o jantar. Deixando Walter sozinho com Bocan enquanto Zane cochila e as meninas brigam pelo presente, Walter diz a Bocan que ele é indigno de herdar a família. E Bocan responde que será digno assim que quebrar a maldição e reconquistar a aceitação da mãe. Walter confessa que sempre viveu como o irmão mais novo reserva, ofuscado por Bocan. E agora que Bocan está amaldiçoado, ele quer que ele sinta o mesmo deslocamento. Enquanto isso, a discussão das meninas aumenta. E para persuadir Kufi, Viola mente que o presente carrega uma maldição. Para seu choque, Kufi o queima imediatamente, e Bocan reage na hora, extinguindo as chamas e devolvendo o presente a Viola. Viola agradece timidamente a Bocan, e observando seu comportamento, Walter desafia Bocan dizendo que quem quebrar a maldição de Bocan, primeiro reivindicará o papel de herdeiro, o que Bocan aceita sem hesitação. Walter tenta sair dramaticamente, mas esbarra na árvore de Natal, arruinando sua compostura e perdendo toda a sua pose. Mais tarde, a festa de Natal começa e eles compartilham boa comida e companhia animada, e Viola entrega com sucesso seu presente a Rob, que o aprecia profundamente. Depois que todos os convidados partem, Bocan e Alice caminham juntos lá fora. Quando Alice pede um beijo de brincadeira sob um visco, Bocan se assusta e cai de costas na neve. O momento lembra de quando ele confessou seus sentimentos a ela pela primeira vez e disse que queria uma vida juntos, o que a surpreendeu na época. Agora ele a agradece por trazer calor à sua vida. E Alice aceita suas palavras como seu presente de Natal, mas pede que ele a faça sua também. Ela se deita ao lado dele na neve e diz que já que continuarão vivendo juntos, ela quer compartilhar tanto o calor quanto o frio que ele sente. Naquela noite, Alice sonhou com o passado, de quando ainda vivia na mansão da família de Bocan e sua mãe, a governanta Sharon, ainda estava viva. Sharon mantinha Alice ao seu lado enquanto trabalhava, e Alice observava como as outras empregadas admiravam sua mãe, o que a enchia de orgulho. Um jovem Bocan passou correndo por elas, acenando alegremente, e Alice acenou de volta timidamente. Sharon provocou a filha, perguntando se ela queria ser amiga de Bocan, e embora Alice se recusasse a admitir, Sharon facilmente percebeu seus sentimentos. Então Rob se aproximou, e Alice se escondeu atrás da saia da mãe, antes de confessar que esperava se tornar alguém como Sharon um dia. Rob respondeu que estaria esperando o dia em que ela viesse trabalhar ao lado dele. Mais tarde, Sharon levou Alice de volta ao quarto para descansar, lembrando-a de sua saúde frágil. Ela a abraçou gentilmente e disse que a amava. De repente, Alice acorda do sonho, agarrada ao calor de alguém que se foi. Enquanto isso, Viola toma café da manhã com a família, e depois do que aconteceu no Natal, ela sabe que a mãe está brava porque tanto ela quanto Walter estavam ausentes. Em outro lugar da cidade, depois que Viola insistiu para Zane deixar Kufi se tornar independente, eles permitiram que Kufi fizesse compras sozinha. Zane a segue à distância, preocupado, mas determinado a dar-lhe espaço. Lá, Kufi compra mantimentos, e a princípio tudo corre bem. Mas quando o vendedor pede para ela pagar em dinheiro, Kufi não entende o que significa. Zane hesita sem saber se deve intervir, mas antes que ela o faça, Kufi deduz que cash significa dinheiro e paga corretamente. Encantada, ela compra pão macio e o abraça feliz. De repente, um menino tenta roubá-la, e sendo uma bruxa poderosa, Kufi o pega facilmente. O menino se debate para se soltar e escorrega em direção a um corrimão afiado, mas Kufi o agarra e o salva rapidamente. Tomado pela culpa, ele pede desculpas, e quando Kufi nota seus pertences espalhados, ela corre para pegá-los, apenas para ver Zane já os recolhendo, revelando a ela que ele estava observando o tempo todo. De volta à mansão, Alice encontra Bocan vagando inquieto. Ela sugere acompanhá-lo até ele adormecer, e em seu quarto, ela se deita ao lado dele na cama. Bocan pede para ela sair assim que ele estiver dormindo, mas enquanto tenta descansar, ele não consegue parar de olhar para a mulher que ama, o que o mantém bem acordado. Ela o pega e, provocadoramente, ela se oferece para tirar o vestido, já que é assim que dorme, mas Bocan implora para ela não fazer isso, com medo de pular nela. Ele até a imagina como uma súcubo, e ao ouvir isso, Alice, toda provocante, começa a se despir de novo. Mas ele a impede apressadamente, lembrando que Rob pode entrar e ter um ataque do coração ao vê-los. Ela propõe que eles vão quebrar a cama de qualquer jeito, mas Bocan recusa, insistindo que é impróprio para um casal solteiro dividir a cama, exatamente como sua mãe o ensinou. Alice pergunta o que ele pensa da mãe agora, e Bocan admite que ainda sonha em quebrar a maldição e voltar à mesa de jantar da família, amado como antes. Ele jura que assim que a maldição sumir, vai convencer a mãe a deixá-lo casar com Alice, mesmo ela sendo uma empregada, e está disposto a abandonar a própria família real se a velha bruxa se recusar. Alice implora para ele não fazer isso, não querendo vê-lo perdê-los, mas Bocan diz que eles devem primeiro focar em quebrar a maldição. Depois que ele adormece, Alice sai discretamente do quarto. Mas do lado de fora da porta, ela cora profundamente com o tanto que ele a ama. Ela procura Rob para conversar, e suas palavras o levam de volta ao passado, quando Bocan gradualmente recuperou a alegria por causa de Alice. Rob lembra o quão assustado se sentiu quando foi encarregado de criar Bocan, sem saber como cuidar de uma criança.
Conforme Bochan crescia, eles discutiam muito durante o período sombrio dele, quando desejava a morte. Foi então que Rob acreditou que o garoto precisava de companhia da sua idade, e se lembrou de Alice. Ele a encontrou e ofereceu trabalho. Quando Alice soube que veria Bochan de novo, aceitou na hora, deixando a tia abusiva e começando uma nova vida. Encheu Rob de alívio ver Bochan rindo de novo depois, sabendo que Alice era a razão. Agora o surpreende que a própria Alice esteja em conflito, amando Bochan, mas não querendo que ele abandone a família por ela. Rob a tranquiliza, dizendo que seus sentimentos não estão errados e que o laço dela com Bochan parece obra do destino. Mais tarde, andando pelos corredores, Rob ouve música de piano e vê Bochan tocando enquanto Alice escuta por perto. Ele a incentiva a cantar junto, e a voz de Alice sobe com a melodia pura e graciosa, e ela pede para Bochan se juntar. Surpreso com o pedido, ele mesmo assim canta para agradá-la. Suas vozes se misturam, e enquanto seguem a letra, Alice insere uma frase brincalhona, pedindo-o em casamento. Bochan cora e abruptamente encerra a canção, declarando a noite terminada. Depois, ele agradece a Alice por sempre estar ao lado dele, dando-lhe esperança de que um dia quebrará a maldição. Ele promete que um dia a levará para casa com ele. Alice não responde, apenas lhe deseja boa noite e sai do quarto. Enquanto se afasta, ela murmura um pedido de desculpas, dizendo que nunca poderão ficar juntos de verdade porque ela é apenas uma humilde serva comparada a ele, antes de pedir perdão silenciosamente à mãe. Bochan aparece de repente ao lado dela e se oferece para acompanhá-la até o quarto. Ela recusa, mas ele insiste dizendo que quer tratá-la como uma dama. Ao ouvir isso, Alice se aproxima e sussurra que ela deseja profundamente. Então ela entra no quarto, deixando Bochan congelado de suspense, incerto do que ela realmente quis dizer. Enquanto isso, Viola e Walter procuram pistas sobre a maldição de Bochan. Enquanto Walter trabalha do outro lado do quarto, Viola encontra um diário de serviço, leva-o consigo e deixa Walter preso num barril. Ao passar pela mãe, ela esconde o livro atrás das costas. Mas a mãe dela ainda a repreende pela roupa e a manda se vestir de forma mais feminina. Logo depois, Viola volta com um vestido novo, e a mãe insiste que ela se vista assim de agora em diante, em vez de suas roupas patéticas e desleixadas de sempre. Viola tenta defender seu estilo antigo, mas a mãe recusa, dizendo que não é escolha dela. Frustrada, Viola desabafa com Alice e Bochan sobre o ocorrido, e declara que vai morar com eles, recusando-se a ficar mais tempo com sua mãe cruel. Enquanto Bochan a incentiva a ir para casa, Viola se oferece para ser uma de suas empregadas e implora a Alice para convencê-lo, assim ela pode viver livremente longe da mãe. Nesse momento, Rob aparece e, ao elogiar sua roupa, Viola muda de ideia na hora e abraça seu novo visual. Naquela noite, Viola fica no quarto de Alice com Alice e Cuff, e depois de vestirem seus pijamas, elas têm uma noite das garotas e conversam sobre romance. Viola pergunta a Cuff com quem ela quer casar, mas Cuff desvia da pergunta fazendo cócegas nela. Viola então entrega a Alice o antigo diário de serviço, acreditando que ele contém pistas para quebrar a maldição, e Alice o aceita agradecida. As três tentam dividir a pequena cama de Alice e enquanto Viola e Cuff discutem sobre quem deve dormir fora, Alice ri, feliz por ter companhia. Enquanto isso, uma coruja observa de fora, e através de seus olhos, Dalet os espia do reino das bruxas. Ela convoca Zane, o confronta e o manda cumprir uma tarefa. Mais tarde, enquanto Alice lê o diário, Rob aparece e ela lhe mostra o livro cheio de anotações dos servos, incluindo a própria caligrafia dele. Uma anotação menciona duas mulheres vestidas como freiras visitando a mansão, e Alice percebe que bruxas estiveram lá antes, mas quando ela pergunta a Rob, ele diz que não se lembra de nada. Zane então aparece com a mensagem de Daleth de que ela quer ser amiga, o que nos termos dela, significa que ela não quer mais nada com eles depois de suas ações no Sabá das Bruxas. Zane os assegura de que ele e Cuff sempre ajudarão, e quando ele pergunta sobre o livro que Alice segura, ela explica que é o diário antigo que ela planeja ler mais tarde. Mais tarde, Alice encontra Zane vagando pela sala do piano com Bochan ao lado dele. Quando Zane provoca Bochan sobre se confessar a Alice, Bochan declara audaciosamente que Alice pertence só a ele. Alice ouve e quase desmaia de vergonha. Quando ela tenta ler o diário mais tarde, descobre que ele sumiu, sem saber que Zane o pegou sob as ordens de Daleth para destruí-lo e proteger os segredos da bruxa. Zane resiste a princípio, mas Dalet ameaça dar Cuff aos cães do inferno, forçando-o a obedecer. Enquanto ele se prepara para queimar o livro, Bochan chega e pergunta o porquê. Zane confessa a verdade sobre sua missão e seu medo de perder Cuff, então joga o livro de volta, incapaz de destruir algo ligado à bondade que recebeu de Bochan e dos servos. Para seu choque, Bochan devolve o livro e diz para ele queimá-lo mesmo assim, já que ele também não pode arriscar a segurança de Cuff, a quem considera uma amiga. Comovido pela compaixão de Bochan, Zane jura ajudá-lo. Ele revela que Dalet os observa constantemente, então ele finge destruir o livro com magia, mas secretamente guarda um pequeno pedaço de papel. Porque enquanto aquele fragmento sobreviver, o diário ainda existe, e eles devem esperar até Dalet parar de observar antes de lê-lo novamente. Zane pede a Bochan para agir como se o livro tivesse realmente sumido, e Bochan obedece, caindo de joelhos e implorando por seu retorno. Ele então mente para Alice, alegando que pegou o livro ele mesmo porque queria lê-lo, protegendo tanto ela quanto o plano de Zane. Mais tarde, Bochan promete proteger Alice de tudo, ecoando palavras que a mãe dela uma vez lhe disse:
Enquanto isso, apesar de ver o livro destruído, Delish ainda duvida da lealdade de Zane. Ela remove a máscara e abre um túmulo à sua frente, revelando o corpo preservado de Sharon, a falecida mãe de Alice. Alguns dias depois, Bochan recebe uma carta da mãe pedindo para ele voltar para casa. Vendo sua expressão conflituosa, Alice tenta animá-lo com seus planos brincalhões, e Bochan admite que será a primeira vez que verá a mãe em 10 anos. Embora nervoso, ele ainda quer encontrá-la depois de tanto tempo, e confessa que esperava encará-la só depois de quebrar sua maldição. E como não o fez, ele imagina a decepção dela. Alice sente sua angústia e quer confortá-lo, mas se contém e, em vez disso, oferece-se para acompanhá-lo à residência. Eles viajam juntos, e enquanto Robb e as bruxas ficam para trás, Robb está ciente de que este encontro testará Bochan. Ao chegarem, Viola o recebe e explica que a mãe deles deseja vê-lo sozinho. Alice diz a Bochan que vai visitar as outras empregadas, deixando-o para enfrentar a família. Enquanto ele é levado ao quarto da mãe, Walter admite discretamente que já contou a ela sobre a visita de Viola à propriedade de Bochan. E para a irritação de Walter, Bochan não demonstra raiva alguma. Então, quando Bochan entra, as emoções transbordam ao lado da mãe após 10 longos anos. No entanto, ela apenas o cumprimenta com fria decepção por ele ainda não ter quebrado a maldição. Bochan tenta falar sobre seu relacionamento com Alice, mas ela o interrompe e o manda continuar a discussão no dia seguinte. Enquanto isso, Alice é paparicada pelas empregadas, que se maravilham com o quanto a filha de Sharon cresceu. A caminho do quarto, ela encontra a mãe de Bochan, que se assusta ao vê-la, confundindo-a com Sharon. A governanta esclarece que a garota à sua frente não é Sharon. Ela explica mais tarde a Alice que após a morte de Sharon, a patroa mudou completamente, já que Sharon tinha sido sua amiga mais próxima. Naquela noite, antes de Alice dormir, Bochan a visita e admite que sentiu terrivelmente a falta dela, apesar de estarem separados por apenas algumas horas. A confissão tenta Alice, e ela se inclina para beijá-lo. E embora ele não queira nada mais do que beijá-la de volta, Bochan se afasta não querendo arriscar perdê-la para sua maldição. Depois que ele sai, Alice fica acordada, desejando que ele devorasse completamente seus lábios e língua. Mulheres. Na manhã seguinte, Viola leva Bochan ao lugar onde ele foi amaldiçoado. No túmulo ali, Bochan reconhece o local imediatamente. Ele se lembra de procurar um trevo de 4 folhas para Alice quando uma bruxa de repente o tocou nas costas e declarou que ele nunca a amaria. Enquanto voltam, eles passam pela mãe e Bochan a cumprimenta. Mas ela critica friamente a roupa de Viola e lembra a Bochan que eles retomarão a conversa no jantar, avisando-a para não se atrasar. Bochan tenta confortar Viola, mas ela o assegura de que está acostumada com tal tratamento. Ela confidencia que, apesar de pertencer a uma família poderosa, nem ela nem Walter podem viver livremente sob o controle da mãe. Naquela noite no jantar, Bochan senta-se longe da mesa para evitar tocar em alguém. A mãe deles anuncia que, com o pai hospitalizado, um novo chefe de família deve ser escolhido, e se Bochan não conseguir quebrar sua maldição até a primavera, o título passará para Walter. Enquanto ela se prepara para dispensá-lo, Bochan pede para discutir outra coisa. Ele fala sobre Alice, e a mãe dele comenta que Alice a lembra Sharon. Bochan concorda e elogia Alice como uma mulher extraordinária. Mas quando ele declara sua intenção de casar com ela, a mãe dele ri, insistindo que alguém como ele nunca poderia se casar com uma empregada humilde e camponesa, muito menos ter filhos com ela. A raiva explode em Bochan, e ele declara audaciosamente que Alice é a razão pela qual ele ainda vive, aquela que restaurou o calor à sua vida amaldiçoada. Ele jura que vai se casar com ela e insiste que nem a vida dele nem a dos irmãos pertencem à mãe, pois eles têm o direito de escolher seus próprios caminhos, apesar de seu status nobre. Com essa declaração final, ele sai do quarto para voltar para casa, e seus irmãos o acompanham até a carruagem. Sem que ele veja, a mãe dele sente orgulho do homem que ele se tornou, comparado ao menino frágil que ele era antes. Viola e Walter elogiam a determinação de Bochan, e após as despedidas, ele e Alice partem para a mansão. De volta em casa, eles jogam cartas com Robb, e Bochan compartilha que deve quebrar a maldição até a primavera. Depois que Robb vai dormir, Bochan e Alice continuam com um jogo de velha. Quando restam apenas 2 cartas, Alice diz para ele escolher com cuidado, dizendo que sua escolha reflete a decisão entre sua família e casar com ela. Bochan primeiro tira o rei, simbolizando sua família, recusa e reinicia o jogo. Então, ele promete que sempre escolherá seu amor por ela, mesmo quando não houver mais opções. Depois, Bochan adormece, e enquanto Alice o cobre com um cobertor, ela suavemente lhe diz que também o ama, esperando que o destino esteja do lado deles no futuro. Se você assistiu a este resumo de anime até o final, comente abaixo. O garoto amaldiçoado e a empregada peituda. E se você adora resumos de anime como este, assista a este vídeo.